Capítulo 15. Um passeio pela dimensão suprema. No Sutra do Diamante, Buda diz: um lugar onde alguma coisa pode ser distinguida por sinais, nesse lugar há decepção. Ainda nos apegamos aos sinais e perdemos a essência, que é interexistência, sem sinais e vazio. Apegados a sinais, esquecemos que a realidade não é nem eu nem não eu, pessoa nem não pessoa, ser vivente nem não vivente, extensão de vida nem não extensão de vida. Nossa prática é ver em profundidade e viver em profundidade, residindo no Samadhi Diamante. Concentração Vajra Shedika Prajna Paramita. Ficamos atentos não só enquanto praticando meditação sentada, mas também enquanto andando, tomando chá ou segurando nosso bebê recém-nascido. Olhando em profundidade, não somos enganados por sinais. Contando a história do meu primeiro amor, tenho feito o mais que posso para residir nesse tipo de samadhi, para estar em contato com a realidade. Espero que você esteja praticando do mesmo modo. A história teve lugar há 45 anos, mas se olharmos com os olhos do Sutra do Diamante, saberemos que, porque ela é feita de elementos não pessoa, podemos tocá-la aqui e agora. No Samadhi Diamante, quando você toca uma flor, toca o sol e todo o cosmo. Se você penetrar na natureza interexistente da flor, toca todas as coisas. Você não precisa perguntar o que aconteceu depois, porque você vê toda a eternidade diante de seus olhos. Você toca uma coisa em profundidade e todas as coisas ali estão. Se você estiver numa sanga praticando assim, vivendo e tocando profundamente, a prática é bem fácil. Não se preocupe se ainda não entende. Permita apenas que a chuva do Dharma molhe o chão do depósito de sua consciência. Ainda que o Dharma se ofereça fazendo uso de conceitos, é possível recebê-lo sem ficar preso neles. Quando olhamos o vasto oceano, vemos muitas ondas. Podemos descrevê-las como altas ou baixas, grandes ou pequenas, vigorosas ou fracas. Mas esses termos não podem ser aplicados à água. Do ponto de vista da onda, há nascimento e morte, mas estes são apenas sinais. A onda é, ao mesmo tempo, água. Se a onda vê a si mesma apenas como onda, terá medo da morte. A onda precisa olhar a si mesma em profundidade a fim de se dar conta de que é, ao mesmo tempo, água. Se retirarmos a água da onda, esta não existe, e se retirarmos as ondas, não haverá água. Onde é água e água é onda. Elas pertencem a diferentes planos de existência. Não podemos comparar as duas. As palavras e conceitos que são atribuídos à onda não podem ser atribuídos à água. A realidade não pode ser descrita por palavras ou noções. No reino Avatamsaka, não procuramos Buda Shakyamuni como forma. Procuramos por Buda Vairocana, que é a substância de Shakyamuni e de todos os outros Budas do passado, presente e futuro, ou seja, nossa própria substância, porque todos nós somos Budas. No reino Avatamsaka, espaço é também tempo. O passado está olhando para o futuro e sorrindo. O futuro está olhando para o passado e sorrindo, e ambos podem ser tocados no presente. Quando você pisa no reino Avatamsaka, você é um Buda. Não precisa dizer que é um futuro Buda, porque passado, presente e futuro são um. É maravilhoso quando você consegue tocar na água, mas isso não quer dizer que a onda se tenha esvanecido. A onda é sempre água. Se você tentar tocar só a onda e não a água, sofrerá do medo do nascimento e da morte, e terá muitas outras aflições. Mas se olha a si mesmo em profundidade e se dá conta de que é água, todos os medos e aflições se desvanecem.
Tocando a água, você toca também a onda. Quando você entra no reino Avatamsaka e toca a Vairocana, vê também Buda Shakyamuni sentado sob a árvore Bodhi. Vairocana e Shakyamuni são um, como a água e a onda. Uma vez que a realidade de Vairocana não pode ser descrita por palavras ou conceitos, é perigoso usar palavras e conceitos para falar sobre ela. O Nirvana é uma maneira segura de descrever Vairocana, porque Nirvana significa extinção de todas as ideias e conceitos. Em algumas tradições, a palavra pai é usada, mas então temos de perguntar: por que pai e não mãe? Qualquer termo que evoque seu oposto pode ser problemático. Deus, a mãe, é uma boa frase para neutralizar qualquer ideia que tenhamos acerca de Deus, o Pai. Esta ode a uma dália foi escrita por um jovem poeta do Vietnã. O nome dele é Quoc Toai. Suspensa, quieta na cerca, você dá seu maravilhoso sorriso. Surpreso, fico sem fala. Ouço você entoar uma canção que começou não sei quando. Curvo-me em profunda reverência. A dália é uma flor comum que podemos ver todos os dias, mas se não estivermos atentos, não a veremos. Nessa manhã, o poeta estava inteiramente presente, capaz de tocar a flor. A música da flor sempre esteve ali. De repente, o poeta foi capaz de entrar no reino de Vairocana, o Buda Dharmakaya, e ouvir a canção da flor. Em respeito, reverenciou-a profundamente. A dália é Buda Vairocana, que, com compaixão, está ensinando todo o tempo. Porque sempre caímos no esquecimento, não somos capazes de ouvir o ensinamento de Buda, mas isso não quer dizer que ele não esteja aí. Na verdade, tudo, a relva, as flores, as folhas e os seixos estão sempre explicando o Sutra do Lótus Saddharma Vundarika. No Sutra Avatamsaka, há um capítulo sobre a prática de Samantabhadra, o Bodhisattva da bondade universal. O Bodhisattva Samantabhadra está sentado em frente ao Buda Shakyamuni e entra no Samadhi chamado concentração do corpo imanente, o corpo Vairocana de todos os Budas. Nesse Samadhi, ele toca o corpo verdadeiro de todos os Budas e entra no mundo de Avatamsaka. Embora ele esteja sentado de frente para o Buda Shakyamuni, incontáveis Budas lhe aparecem e na frente de cada Buda há outro Bodhisattva Samantabhadra. Se você, sentado ou andando, praticar por 1 hora dessa maneira, entrando no reino Avatamsaka e olhando todas as coisas dessa forma para descobrir Vairocana, o corpo imanente de todos os Budas, você tocará incontáveis Budas do passado, do presente e do futuro, e ouvirá as palestras do Dharma proferidas por todos eles. Quando o jovem poeta vietnamita entrou de repente no reino Avatamsaka e encontrou um Buda chamado Dália, ele ouviu a palestra dada pelo Buda Dália e, comovido, reverenciou a Dália. Buda está sempre ensinando. Os tempos estão ensinando. As terras estão ensinando. Os seres vivos estão ensinando. Se você mantiver os ouvidos atentos, poderá ouvir o Dharma autêntico durante todo o tempo. O futuro é o passado e o presente é o futuro. Os 3 tempos olham um para outro e despertam o mundo de infinitas maneiras. Os recursos para o conhecimento total são ilimitados. No reino Avatamsaka, o espaço é feito de tempo e o tempo feito de espaço. Uma partícula de espaço contém a totalidade do espaço. Uma partícula de espaço contém a totalidade do tempo. Uma partícula de tempo contém a totalidade do tempo. Uma partícula de tempo contém todo o espaço e todo o tempo.
Para começar esta prática, olhe dentro da natureza da impermanência. Então continue e olhe dentro da natureza do não-eu e do inter-ser. Simplesmente fazendo isso, todas as coisas em sua totalidade lhe serão reveladas, o um no muito e o muito no um. No reino Avatamsaka, aprendemos que tudo é construção de nossa mente. Quando estamos presos a noções, quando há muita ignorância e aflição dentro de nós, ficamos impossibilitados de ver a verdadeira natureza das coisas e construímos um mundo cheio de sofrimentos. Construímos prisões, construímos inferno, construímos discriminação racial. Poluímos o meio ambiente porque falta a nós a consciência da interexistência. O mundo construído pela mente iludida é um mundo cheio de ódio, sofrimento e frustrações. Se praticarmos Vipassana, olhar em profundidade, vemos a verdadeira natureza da interexistência e nossa ignorância é transformada em percepção. Se depois de haver lido o Sutra Avatamsaka, você sai para uma meditação andando, o mundo será um pouco mais claro. Haverá mais luz, mais espaço, mais flores e mais oceanos. Haverá mais cantos de pássaros e mais tempo para desfrutá-los. Isso também é uma produção da mente. Se, juntos, continuarmos a olhar em profundidade, seremos capazes de produzir o reino Avatamsaka agora mesmo. Essa é a melhor forma de reduzir o sofrimento. Reduzir sofrimento significa reduzir a quantidade de ignorância, a aflição básica dentro de nós. Todas as coisas penetram todas as demais. Ferir uma pessoa é ferir a nós mesmos e todos os demais ao mesmo tempo. Trazer alívio a uma pessoa é trazer alívio a todas as demais pessoas, inclusive nós mesmos. Esta percepção dá origem a ações que são realmente proveitosas, as grandes ações executadas pelo Bodhisattva Samantabhadra. No reino Avatamsaka, o tempo não tem fim. Aqui perdemos a hora, mas lá nunca nos atrasamos. E há muito espaço. Lá, o espaço é feito de tempo e o tempo é feito de espaço. Aqui temos a noção de extensão de vida. Achamos que, antes de termos nascido, não existíamos e que, depois de morrermos, não existiremos mais. Com a noção que temos de extensão de vida, não contamos com muito tempo. Mas lá, a noção de extensão de vida foi removida e há somente liberdade. Algumas pessoas perguntam se no mundo de Avatamsaka encontramos café ou Coca-Cola. Sim, essas coisas existem lá, mas há tantas outras mais agradáveis que as pessoas não precisam de Coca-Cola, não precisam de drogas. A luz do sol, as nuvens, as flores, as gemas são tão desfrutáveis que você não precisa procurar meios para esquecer. Aqui você pode querer refugiar-se em alguma coisa que o ajude a esquecer a realidade. Quando sua esposa lhe causa sofrimento, você se refugia nos estudos ou no trabalho, talvez em seu trabalho social ou ambiental. Você bebe porque quer esquecer, quer escapar. Usa drogas para fugir de uma realidade que não é agradável. Mas no reino Avatamsaka, tudo é tão agradável que você não precisa dessas coisas. Não é que elas sejam proibidas. Se quiser encontrá-las, poderá achá-las, mas delas não necessita. Se trouxermos para o reino Avatamsaka pessoas que são inimigas, elas se portarão como Budas. Serão beneficiadas pela luz, espaço, tempo e não farão o que fazem aqui. Eu estava praticando meditação andando num dia de outono. As folhas caíam como chuva. Ao pisar numa folha, parei, peguei-a, olhei para ela e sorri, dando-me conta de que aquela folha sempre estivera ali. A cada outono, as folhas caem e a cada primavera tornam a se manifestar. Durante o verão todo e então, no outono, caem outra vez. Elas brincam de esconde-esconde, fingindo morrer e renascer, mas não é verdade.
Quando olhei a folha em profundidade, vi que ela não era uma folha apenas, assim como o Buda não é apenas uma pessoa. Buda está em todo lugar, ao mesmo tempo. Aprendemos isso nos Sutras do Lótus e Avatamsaka. A folha também estava em todo lugar. Pedi a ela que chamasse de volta todas as suas manifestações, porque a folha estava livre da noção de nascimento e morte. Foi capaz de fazer isso. 7 anos depois da morte de minha mãe, uma noite acordei de repente. Fui para fora e vi a lua brilhando intensamente. Às 2 ou 3 horas da manhã, a lua sempre expressa algo profundo, calmo, terno como o amor de uma mãe por sua criança. Eu me senti banhado em seu amor e me dei conta de que minha mãe ainda estava viva e sempre estará. Algumas horas mais cedo, eu tinha visto minha mãe claramente num sonho. Ela estava jovem e linda, falando para mim e eu para ela. Desde então, sei que minha mãe está sempre comigo. Ela fez de conta que morreu, mas isso não é verdade. Nossas mães e nossos pais continuam em nós. Nossa liberação é a liberação deles. Qualquer coisa que façamos para a nossa transformação é também pela transformação deles e dos nossos filhos e seus filhos. Quando peguei a folha de outono e olhei para ela, pude sorrir porque vi a folha trazer de volta uma multitude de corpos seus, nas 10 direções, tal como Buda Shakyamuni fez no Sutra do Lótus. Então olhei para mim mesmo e me vi como uma folha, trazendo de volta incontáveis corpos meus, para estarem comigo naquele momento. Podemos fazer isso dissolvendo a ideia de que estamos apenas aqui e agora. Estamos simultaneamente o tempo todo e em todos os lugares. Quando você toca o chão aqui, toca o chão lá também. Quando você toca o momento presente, toca o passado e o futuro. Quando você toca o tempo, toca o espaço. Quando você toca o espaço, toca o tempo. Quando você toca o limoeiro no início da primavera, toca os limões que ali estarão dentro de 3 ou 4 meses. Você pode fazer isso porque os limões já estão ali. Pode tocar o limoeiro na dimensão histórica ou na dimensão suprema. Depende de você. A prática do Sutra do Lótus é tocar a você mesmo, a folha e a árvore na dimensão suprema. Quando você toca a onda, ao mesmo tempo toca a água. Essa é a nossa prática. Se você pratica a mente desperta com um grupo de amigos, seja sentado, andando ou tomando chá, você será capaz de tocar a dimensão suprema ao mesmo tempo em que está vivendo na dimensão histórica. Seu medo, sua ansiedade e raiva são transformados facilmente quando você não está confinado pelas ondas, quando é capaz de tocar a água ao mesmo tempo. O mundo da paz e da alegria está na ponta dos dedos. Basta tocá-lo. Quando entro na cozinha de Plum Village, posso perguntar a alguma estudante: o que está fazendo? Se ela disser: Tai, estou cortando cenouras, ficarei um tanto desapontado. Eu quero que ela deixe a dimensão histórica e toque na dimensão suprema. Basta ela olhar e sorrir. Ou se ela estiver pensando em alguma outra coisa e foi trazida ao momento presente pela minha pergunta, ela poderia olhar e dizer: obrigada, ou estou respirando. Essas são boas respostas. Você não precisa morrer para entrar no reino de Deus. Na verdade, você tem de estar vivo para fazer isso. O que o faz vivo? A mente desperta. Tudo em você e ao seu redor pode ser a porta para entrar no Dharmadhatu. Quando praticar meditação andando, peça a uma árvore ou a uma flor que lhe fale do reino Avatamsaka. Tenho certeza de que ela lhe indicará o caminho. Em O Estrangeiro, Albert Camus nos fala sobre Mersault, um homem que está na prisão.
Um dia, em sua cela, Mersault foi capaz de tocar a vida, tocar o reino Avatamsaka. Deitado de costas, ele olhou para cima e, através da pequena janela perto do teto, viu o céu azul pela primeira vez na vida. Como pôde um homem adulto ver pela primeira vez o céu azul? Na verdade, muita gente vive desse jeito, aprisionada em sua raiva, frustração ou na crença de que a felicidade e paz só estão no futuro. Mersault só tinha 3 dias de vida antes de ser executado. Naquele momento em que sua mente despertou, o céu estava realmente lá e ele foi capaz de tocá-lo. Viu que a vida tinha sentido e começou a viver intensamente os momentos que ainda lhe restavam. Os últimos 3 dias de sua vida tornaram-se vida verdadeira. No último dia, um padre bateu à sua porta para extrair-lhe uma confissão, mas Mersault se recusou. Naquele momento, Mersault descreveu o padre como alguém que vive como morto. Mersault se deu conta de que o padre é que precisava ser salvo, não ele. Se olhamos em torno, vemos muitas pessoas vivendo como mortos, carregando nos ombros seus corpos. Precisamos fazer todo o possível para ajudá-las. Elas precisam ser tocadas por alguma coisa. O céu azul, os olhos de uma criança, uma folha de outono, que as faça despertar. Quando eu era menino, li uma novela sobre um caçador francês que havia se perdido na selva africana. Ele pensou que ia morrer porque não conseguia encontrar uma pista para sair de lá. Como era intransigente no sentido de orar para Deus, acabou fazendo uma coisa que era meio oração e meio brincadeira. Deus, se você existe, venha me socorrer. Poucos minutos depois, apareceu um africano e o ajudou a sair. Mais tarde, ele escreveu: Eu chamei Deus e me veio um negro. Ele não sabia que o africano era Deus. No caso de Mersault, Deus apareceu para salvá-lo na forma do céu azul. Podemos ser salvos por uma flor, um seixo ou um relâmpago. Qualquer coisa pode nos estar trazendo uma mensagem dos céus, do reino Avatamsaka. Qualquer coisa pode nos despertar para a vida exatamente aqui e agora. Não deveríamos discriminar. Quando peguei a folha, vi que ela fazia de conta que nascia na primavera e morria no outono. Nós também aparecemos. Nos manifestamos para ajudar seres vivos, inclusive nós mesmos, e então desaparecemos. Temos dentro de nós um poder miraculoso, e se vivemos nosso dia a dia com a mente alerta, se damos cada passo com plena atenção, com amor e cuidado, podemos operar milagres e transformar nosso mundo em um lugar miraculoso de se viver. Dar passos vagarosamente, com a mente desperta, é um ato de liberação. Você anda e se livra de todas as preocupações, ansiedades, projetos e apegos. Um passo assim tem o poder de libertá-lo de todas as aflições. Apenas estando ali, você transforma a si mesmo e sua compaixão será testemunha. Olhe para as flores, borboletas, árvores e crianças com os olhos da compaixão. Esta é uma prática ensinada no Sutra do Lótus. A energia da compaixão em você transformará sua vida e a tornará mais bela. A compaixão nasce sempre da compreensão, e a compreensão é o resultado de olhar em profundidade. Caminhando alegremente na dimensão suprema, caminhe com seu pé, não com sua cabeça. Se você andar com a cabeça, se perderá. Ensinando o Dharma na dimensão suprema, folhas caídas enchem o céu. O caminho está coberto com o luar de outono. O Dharma transborda em todas as direções. Discutindo o Dharma na dimensão suprema, olhamos uns aos outros e sorrimos. Você é eu, não vê?
Falar e ouvir é uma coisa só. Desfrutando do almoço na dimensão histórica, eu alimento todas as gerações dos antepassados e todas as gerações futuras. Juntos encontraremos nosso caminho. Ficando com raiva na dimensão histórica, fechamos os olhos e vemos em profundidade. Onde estaremos dentro de 300 anos? Abrimos os olhos e o abraço. Descansando na dimensão suprema, usando montanhas nevadas como travesseiro e belas nuvens rosadas como cobertor. Nada falta. Meditando na dimensão suprema, partilhando o assento do leão Prabhutaratna, todo momento é realizador, toda fruta é madura e deliciosa.